Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações, livro 4, capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres. Perda de pessoas amadas. Questão 934. A perda de pessoas que nos são queridas não é uma daquelas que nos causa um desgosto tanto mais legítimo quanto essa perda é irreparável e é independente de nossa vontade? Essa causa de desgosto atinge o rico quanto o pobre. É uma prova ou uma expiação, e a lei comum, mas é uma consolação poder vos comunicar com vossos amigos pelos meios que tendes, esperando que, para isso, tenhais outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Questão 935. Que pensar da opinião das pessoas que olham as comunicações de além-túmulo como uma profanação? Não pode haver nisso profanação quando há recolhimento e quando a evocação é feita com respeito e decoro. O que o prova é que os espíritos que vos afeiçoam vêm com prazer, são felizes com vossa lembrança, e por conversarem convosco, haveria profanação em fazê-lo com leviandade. Questão 936. Como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirigem? O espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou, mas uma dor incessante e irracional o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus e, por conseguinte, um obstáculo ao progresso e, talvez, ao reencontro. Decepção, ingratidão, afeições destruídas. Questão 937. As decepções que nos fazem experimentar a ingratidão e a fragilidade dos laços da amizade não são também, para o homem de coração, uma fonte de amargura? Sim, mas vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis. Eles serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísmo encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele próprio o foi. Pensai naqueles que fizeram mais bem do que vós, que valeram mais do que vós, e que foram pagos pela ingratidão. Pensai que o próprio Jesus, em sua vida, foi zombado e desprezado, e tratado de velhaco e impostor, e não vos espanteis que assim seja em relação a vós. Que o bem que houverdes feito seja a vossa recompensa nesse mundo, e não olheis o que dizem sobre ele e os que o receberam. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Ser-vos-á levada em conta, e aqueles que vos desconheceram serão punidos por isso, tanto mais quanto houver sido a sua ingratidão. Questão 938. As decepções causadas pela ingratidão não são feitas para endurecer o coração e o fechar a sensibilidade? Isso seria um erro, porque o homem de coração, como dizes, está sempre feliz pelo bem que faz. Ele sabe que se não lembrarem nesta vida, o lembrarão em outra, e que a ingratidão disso terá vergonha e remorso.
Esse pensamento não impede seu coração de ser ulcerado. Ora, isso não lhe poderia originar a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Sim, se prefere a felicidade do egoísmo. É uma triste felicidade esta. Que ele saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonaram não são dignos de sua amizade e que se enganou sobre eles. Desde então, não deve mais lamentar sua perda. Mais tarde, encontrará os que saberão melhor compreender. Lamentai aqueles que têm para vós maus procedimentos que não merecestes, porque haverá para ele um triste retorno. Mas não vos aflijais com isso. É o meio de vos colocardes acima deles. Uniões antipáticas. Questão 939. Uma vez que os espíritos simpáticos são levados a se unir, como se dá que, entre os espíritos encarnados, a afeição, frequentemente, não esteja senão de um lado, e que o amor mais sincero seja recebido com indiferença e mesmo repulsa. Como, de outra parte, a afeição mais viva de dois seres pode mudar em antipatia e, algumas vezes, em ódio? Não compreendeis, pois, que é uma punição, mas que não é senão passageira. Aliás, quantos não há que creem amar perdidamente, porque não julgam senão sobre as aparências, e quando são obrigados a viver com as pessoas, não tardam a reconhecer que isso não é senão uma admiração material. Não basta estar enamorado de uma pessoa que vos agrada e a quem creiais de belas qualidades. É vivendo realmente com ela que o podereis apreciar. Quantas também não há dessas uniões que, no início, parecem não dever jamais ser simpáticas, e quando um e outro se conhecem bem e se estudam bem, acaba por se amar com um amor terno e durável, porque repousa sobre a estima. É preciso não esquecer que o espírito que ama e não o corpo, e, quando a ilusão material se dissipa, o espírito vê a realidade. Há duas espécies de afeições, a do corpo e a da alma, e, frequentemente, se toma uma pela outra. A afeição da alma, quando pura e simpática, é durável, a do corpo é perecível. Eis porque, frequentemente, aqueles que creem se amar com o amor eterno se odeiam quando a ilusão termina. Questão 940. A falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de desgostos tanto mais amarga quanto envenena toda a existência? Muito amarga, com efeito, mas é uma dessas infelicidades das quais, frequentemente, sois a primeira causa. Primeiro, são vossas leis que são erradas, porque crês que Deus te constrange a ficar com aqueles que te descontentam? E depois, nessas uniões, frequentemente, procurais mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição do que a felicidade de uma afeição mútua. Suportareis, então, a consequência dos vossos preconceitos. Mas, nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? Sim, e é para ela uma dura expiação, mas a responsabilidade de sua infelicidade recai sobre aqueles que lhe foram a causa. Se a luz da verdade penetrou sua alma, ela tirará sua consolação em sua fé no futuro. De resto, à medida que os preconceitos enfraquecerem, as causas dessas infelicidades íntimas desaparecerão também. Medo da morte.
Questão 941. O receio da morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. De onde vem esse temor, uma vez que elas têm diante de si o futuro? Errado que tenham esse temor, todavia, que queres tu? Se procura as persuadir em sua juventude de que há um inferno e um paraíso, mas que é mais certo que elas irão para o inferno, porque lhe dizem que o que está na natureza é um pecado mortal para a alma. Então, quando se tornam grandes, se têm um pouco de julgamento, não podem admitir isto e se tornam ateias ou materialistas. É assim que as levam a crer que, fora da vida presente, não há mais nada. Quanto às que persistiram em suas crenças de infância, elas temem esse fogo eterno que as deve queimar sem as destruir. A morte não inspira ao justo nenhum medo, porque com a fé ele tem a certeza do futuro. A esperança lhe faz esperar uma vida melhor, e a caridade, da qual praticou a lei, dá-lhe a segurança de que não reencontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser do qual deva temer o olhar. Questão 942. Certas pessoas não acharão esses conselhos para ser feliz sobre a terra um pouco banais? Não verão neles o que chamam lugares comuns, verdades repetidas? Não dirão elas que, em definitivo, o segredo para ser feliz é saber suportar suas infelicidades? Aos que dirão isso, e muitos, mas ocorre com eles o mesmo que com certos doentes a quem o médico prescreve a dieta. Gostariam de ser curados sem remédios e continuando a se dar indigestões.